Mahananda Mohan. Eu sou Mahananda Mohan. Irmãos e irmãs, sobre esta terra, dignem-se acolher minhas bênçãos e a graça da luz. Eu venho com vocês, hoje, não tanto para explicar, ainda, a consciência, mas, mais, para interagir com vocês, além das palavras, a fim de estabelecer uma comunhão íntima e uma compreensão, para além das simples palavras, justamente, dessas três palavras que são o presente, a unidade e o si. No período que vocês vivem e nesses processos que estão em curso sobre a Terra, como em muitos irmãos e irmãs, talvez seja bom tentar clarificar, ainda mais, se isso pode ser, essas três palavras, porque, para além de sua definição e para além de sua concepção, elas são, efetivamente, as palavras, para além das culturas, para além dos séculos, que foram as mais frequentemente empregadas para tentar corresponder, o melhor possível, ao despertar, a nova consciência, de fato, para o que os seres que vieram antes de vocês puderam viver, quando desse estado específico, quando eles tocaram o ser. Então, hoje, ao invés de longos discursos, vamos tentar, juntos, interagir em relação a essas três palavras, e, exclusivamente, em relação a elas. E, de maneira muito geral, porque posso bem imaginar que, quaisquer que sejam as experiências que vocês tenham vivido ou que vivam, enquanto essas experiências não são instaladas, de maneira constante e permanentemente, é muito habitual que se coloquem algumas questões. É claro, a partir do instante em que a permanência do ser é obtida, como vocês sabem, as questões desaparecem por si, inteiramente. Mas, talvez, para alguns irmãos e irmãs, aqui e em outros lugares, há questões que se colocam, justamente, para favorecer os mecanismos da realização do ser. Então, vamos tomar o tempo, porque nós o temos, de fazer o giro de suas questões, ao mesmo tempo sabendo, pertinentemente, que suas questões são as questões de seus irmãos e de suas irmãs, por toda a parte, onde quer que eles estejam sobre esta terra, quaisquer que sejam suas crenças, quaisquer que sejam suas experiências, qualquer que seja a sua cultura, sua educação, porque, é claro, atualmente, sobre a Terra, há um processo coletivo, específico, que se desenrola, a nenhum outro similar na história da humanidade. E, em relação ao que se desenrola, é claro, a consciência elevada a, de algum modo, reposicionar-se, redefinir-se, não através de uma definição, mas, bem mais, em relação à sua própria vivência, à sua própria mutação. Então, eu escuto suas interrogações concernentes ao presente, ao si, à unidade. Tentarei comunicar-lhes o melhor que eu possa, por minha presença, a comunhão de luz correspondente às palavras que vou pronunciar. Podemos, agora, avançar, juntos. Eu os escuto. Questão: por que ter escolhido associar esses três aspectos? Presente, si, unidade. Porque essas três palavras são as palavras que podem definir, se é que se possa defini-las, a nova consciência, o estado Turiya, a realização do ser. Porque são essas três palavras, para além de qualquer noção cultural, que vão, talvez, o melhor possível, exprimir o que um ser que vive isso vai tentar, quando se lhe põe a questão, traduzir. Eu evitei, obviamente, as palavras que teriam demasiada conotação ocidental ou oriental, mas é, certamente, evidente que, falar de unidade, falar de Samadhi, de Cristo, de luz branca, de Turiya é exatamente a mesma coisa. Mas, para ser o mais lógica e o mais universal possível, essas três palavras são, a priori, o que, ao nível de nossa Assembleia de Estrelas, é o mais capaz, em sua língua, como em outras línguas, de evocar o que é essa consciência nova, tanto a título individual como ao nível coletivo da humanidade. Cada palavra, cada uma dessas três palavras veicula um conteúdo que não pode prestar-se à confusão. Bem mais, por exemplo, como vocês sabem, que as palavras amor ou luz que são, muito lógica e naturalmente, coloridas pela experiência de cada pessoa, pela experiência de cada cultura e de cada vivência, coletiva ou individual.
Assim, essas três palavras, presente, unidade e si, escapam dessa diferença veiculada, porque podem ser apreendidas além de qualquer dogmatismo, além de qualquer compreensão subentendida, ligada a um modelo cultural ou mesmo espiritual. Dizer o si não é, de modo algum, a mesma coisa, mesmo se a vibração seja a mesma, que dizer o Atman. Dizer unidade é a mesma vibração, mas não é, de modo algum, a mesma coisa que dizer dissolução brahmânica etc., etc. Nós escolhemos, portanto, palavras que podem, à perfeição, ilustrar-se fora de qualquer dogmatismo, de qualquer capela, eu diria, ou de qualquer cultura. Aí está a razão da escolha dessas três palavras ao invés de outras palavras. Porque as três, também, referem-se a uma mesma ressonância, inscrita no corpo, no templo do coração. São, de algum modo, os três atributos que podem, o melhor possível, exprimir o que é a vivência do fogo do coração. Questão. Pode-se dizer que a unidade é baseada no amor, na medida em que o amor unifica tudo, em todos os mundos, em toda a criação. Meu irmão, o amor, em seu sentido mais direto, está na própria base do que é chamada vida. O amor seria, de algum modo, a síntese e a reunião da unidade, do si e do presente, mas sem qualquer coloração ligada, justamente, à experiência vivida por cada irmão e irmã, profundamente diferente do amor, liberado, de algum modo, de todas as conotações afetivas, emocionais, mentais, próprias a cada um, segundo a vivência de cada irmão, de cada irmã. Assim, pode-se dizer que o amor, no sentido mais autêntico, vibral, como foi chamado, é a reunião e a conjunção do presente, da unidade e do si. A palavra amor foi tão usurpada para definir qualquer outra coisa, na personalidade e na experiência. Porque amor, nesse mundo, privado da fonte, dessa conexão lúcida e consciente à unidade, apenas pode traduzir-se, como foi dito, por uma falta a preencher. Ver em nosso site a canalização de Irmão K, de 26 de outubro. E, é claro, se emprego a palavra amor, cada um vai compreender algo que lhe é próprio. Enquanto, se eu emprego a palavra presente, a palavra si, a palavra unidade, e suas vibrações correspondentes, vocês não podem ali associar outra coisa porque, justamente, a unidade, o si e o presente não lhes são acessíveis, inteiramente, para a maior parte de vocês, enquanto não estão, de algum modo, atualizados, revelados mesmo na consciência. E isso vai, portanto, evitar as distorções. Mas, efetivamente, aquele que vive a unidade, o si, que está presente, descobre a verdade do amor. Mas de um amor que não tem necessidade de qualquer projeção, de qualquer identificação ou de qualquer suposição. O amor existe em diferentes estágios, em diferentes oitavas. O si existe apenas no si. A unidade existe apenas nela mesma, e o presente existe apenas nele mesmo. Questão. Poderia desenvolver sobre a relação entre o si e a unidade? O si é realizado, conscientizado, é a palavra mais exata, a partir do instante em que a consciência situa-se não mais na separação e na fragmentação, mas, justamente, nesse estado de unidade. O si e a unidade, e o presente são os três lados, as três facetas de uma mesma realidade. O si e a unidade apenas podem encontrar-se no presente. O presente comporta o si. O si é presente e a unidade. A unidade é o si e o presente. Cada uma dessas palavras implica a outra. E a relação que existe, como eu disse, de algum modo, três modos de dizer o amor, no sentido autêntico e não modificado. O amor, no sentido vibral, é uma inversão total. O amor, quando estamos presentes na Terra, tem tendência a ser projetado, de maneira contínua. Ele é encarado como uma relação, qualquer que seja a sua forma, como uma comunicação. O amor, no sentido vibral, é um estado que induz a graça do ser, e que manifesta-se no eterno presente. Na presença e no presente, há, também, a mediaticidade do instante, que não pode ser assimilada a outro instante, e esse instante é vivido, pela consciência, como indissolúvel da eternidade.
O tempo não aparece mais, portanto, como linear, mas, efetivamente, como englobante, como inscrito no mesmo tempo, chamado presente. Esse princípio de reversão do amor traduz-se pela descoberta ou a redescoberta da unidade entre si todos os outros si, entre si o conjunto do universo, uma vez que, naquele momento, não pode mais existir qualquer separação, qualquer distância, qualquer sofrimento e qualquer falta. Há, portanto, bem mais do que uma relação entre cada uma dessas palavras, mas é, sobretudo, o que é mais capaz de fazer vibrar, em vocês, certo número de estruturas físicas, celulares, vibratórias, energéticas, e mesmo na consciência. O se pode, também, e é claro, opor-se ao mim, ao eu. Ele exprime, portanto, outra oitava, aí também, de manifestação da consciência. E esse se implica a presença, o presente e a unidade. Pode-se dizer, portanto, que cada uma dessas palavras implica-se numa ou outra, na mesma realidade. Questão: vibrar, em nós, é vibrar em nosso corpo, nossa personalidade ou nosso ego? Meu irmão, a personalidade e o ego não podem, jamais, vibrar. Podem apenas comover-se, portanto, fazer circular a energia. A vibração não é uma energia que circula, é um estado, justamente, de presente. Essa vibração pode ser definida, justamente, como uma ausência de movimento, como uma ausência de circulação, como uma ausência de emoção. É claro, o ego tem tendência a querer apreender-se dessa vibração para fazê-la dele. A vibração do ser não pode ser monopolizada nem possuída pelo que quer que seja, uma vez que ela recorre, justamente, às virtudes e às características que são diametralmente opostas ao ego e à personalidade. O ego é opaco. Ele não conhece a transparência. O ego jamais é simples. Ele procura, sempre, a complexidade, porque ele é complexo. O ego não conhece a humildade ou, então, ele faz apenas traduzir uma falsa humildade. E, enfim, o ego não pode, jamais, ser uma criança. Assim, portanto, o se opõe-se, formalmente, ao eu e ao mim, não tanto como uma oposição de contradição, mas, justamente, uma oposição de vibração. O ego não conhece o presente. Ele está, permanentemente, tomando marcadores, na experiência passada ou na projeção num futuro. Ele elabora e constrói hipóteses, permanentemente. O se não se importa com hipóteses, não se importa com o ontem, não se importa com o amanhã, porque está mergulhado em outra coisa. O ego não pode apreender nem conhecer, nem viver a unidade, porque ele é construído sobre o princípio de dualidade, e essa dualidade exprime-se, permanentemente, na vida, como bem e mal. Assim, portanto, tudo opõe o ego e a personalidade, ao si, nos mecanismos de funcionamento, mas, também, em tudo que vai daí decorrer, nas atitudes na vida. O ego guarda tudo para si, mas no mim. O se está na transparência a mais total e nada guarda para ele, a não ser que ele encontrou a fonte do amor que é, certamente, ele mesmo, num espaço e num tempo que nada tem a ver com o espaço e o tempo da personalidade e do ego. O ego, por definição, é limitado, fragmentado, e constrói-se apenas através do medo, através da vontade de bem e de melhoria. O se nada tem a construir, porque ele é, de toda a eternidade, e ele é totalmente independente de qualquer construção, de qualquer projeção. Ele não tem necessidade de nada mais que ser e manifestar a transparência e o amor. Não como algo a procurar, como algo a construir, que se inscreve numa busca e portanto, num tempo. Não há caminho, não há busca. Há apenas, justamente, que parar tudo isso para viver o si. Enquanto a busca, enquanto a pergunta, enquanto a dúvida, há ego, porque se não pode, jamais, duvidar do que quer que seja. Ele não conhece a dúvida e não pode conhecê-la. Não há pergunta, porque ele é a resposta. Questão: quais são as diferenças e as relações entre o espírito e o si? O espírito compreende as características, globais e essenciais, do si, da unidade e do presente. O espírito possui, além disso, uma dimensão outra que esse corpo de carne.
O espírito é, para vocês, e para nós, quando estivemos encarnados, imaterial, porque invisível, desconhecido e situado em outras esferas. O espírito é, em outras dimensões, um corpo. Um corpo com sua densidade, que lhe é própria, uma forma, que está além da forma, tal como ela é definida nesse mundo, uma coloração, se pode dizê-lo, que não é uma coloração da alma, mas, bem mais, um estado dimensional específico, mas que não é compartimentado ou limitado. O espírito é o si. O espírito é a unidade. O espírito é o presente. Mas, além dessa dimensão, ele é, também, um corpo. Um corpo aberto, não confinado, não fragmentado e, sobretudo, não isolado. Ele é, portanto, religado à comunhão e à graça, permanentemente, à vida e à fonte. O espírito é eterno. E, portanto, um corpo eterno que não pode desaparecer. Ele pode apenas transformar-se. Ele pode apenas seguir o si, porque ele é, de algum modo, seu veículo. Questão: o espírito habita outros corpos, nesta dimensão ou outras? De maneira mais geral possível, nesse mundo, a um corpo corresponde um espírito. Mas, em outros mundos unificados, o espírito não é dependente de um corpo, mesmo se ele seja um corpo, porque esse corpo é mutável e porque esse corpo não é confinado, nem localizado. Questão: como fazer durar os momentos de unidade que se pode, por vezes, viver? Nada há, justamente, a fazer. Há que se manter nesse estado, que se manter no ser, nessa vibração, como foi dito pelo comandante, nota, Honrão Mikhail Ivanov. E por outros anciões e, também, por algumas de minhas irmãs estrelas. Há, de algum modo, um processo de aprendizagem, que é específico. Porque ele tem, na textura, de algum modo, tempos específicos que vocês vivem, que estão em relação e em ligação direta com um processo que não concerne mais, unicamente, ao indivíduo, de acordo com seu caminho anterior, mas que concerne a totalidade da Terra e, portanto, a consciências que ali estão presentes. Para a maior parte de vocês, a realização total e inteira do si significa, hoje, porque vocês estão nesse tempo, a fusão ou a transmutação no corpo de existência, ou corpo do espírito, e que significa, ou que significaria, o desaparecimento total desse corpo e dessa personalidade que, como vocês talvez saibam, deve esperar um momento coletivo específico, que é ligado, ao mesmo tempo, a eventos de ordem cosmológica, astronômica e, é claro, planetária. Alguns, contudo, têm a capacidade para instalar-se na unidade, no sino presente, de maneira mais duradoura do que outros, porque a transparência, que está em ligação direta com o abandono à luz, com a porta do Cristo, está mais acabada, de algum modo, na personalidade. A personalidade tende a tornar-se, para esses seres, transparente. Ela tende, portanto, a não mais reter a luz, a não mais freá-la. Isso é diretamente oriundo, é claro, dos próprios comportamentos da personalidade, na qual o medo foi, não por qualquer vontade, transcendido e eliminado, na qual o amor aproxima-se de sua definição a mais vibral e perde todas as suas características pessoais, e na qual o ego, a personalidade, o eu, o mim, nada mais reivindica para ele mesmo. Para esses irmãos e essas irmãs é mais fácil manter-se no ser, portanto, viver as três facetas do ser, o si, a unidade e o presente. Mas é necessário, efetivamente, aceitar que não é algo a procurar, mas que é, verdadeiramente, algo a que é necessário abandonar-se. Enquanto existe, e mesmo na personalidade, uma vontade própria do eu, e do mim a querer viver a luz, de maneira sistemática, a personalidade vai apropriar-se da luz, numa não transparência e numa opacidade. Dito diferentemente, o si, a unidade e o presente é tornar-se a si mesmo essa luz, mas não utilizar essa luz para outra coisa que não a luz. A dificuldade reside, efetivamente, nesse nível, porque a alma humana é assim feita e assim voltada, no plano vibratório, que ela é polarizada para a encarnação e não para o espírito. Dito diferentemente, como Cristo havia dito, seu reino não é desse mundo.
Ora, a personalidade quer, a todo custo, estabelecer seu reino com a luz, o que, é claro, não pode acontecer. Jamais. A eliminação e a transcendência do mim, do eu, é um sacrifício. E essa crucificação, essa passagem da porta estreita, do ego ao coração, da nova fundação de vida, realiza-se apenas se o ego capitula, inteiramente. E, aliás, nas experiências de luz, antes desse período coletivo, e, para alguns seres, também, irmãos e irmãs que são os mais maduros para viver isso, apenas quando de um evento específico, no qual o ego capitula, pela meditação, por uma experiência às portas da morte, é que se revela a luz, não de outro modo. Existem, hoje, alguns irmãos e irmãs que vivem a luz, de maneira instantânea. Naquele momento, como eu disse, os comportamentos mudam, completamente. O irmão ou a irmã que vive isso, de maneira inesperada e espontânea, não pode mais fazer uso de suas capacidades habituais. Tudo é transformado. Mas, enquanto o ego está presente e querer dirigir, controlar ou dominar, a luz não pode ser vivida, porque a luz, o si, a unidade, o presente são, muito exatamente, a antítese, como eu disse, dos próprios princípios do ego e da personalidade. Não compreendam, com isso, que vocês devem matar o ego, porque vocês em nada mudariam o estado no qual vocês estão. Porque, o que é que quereria matar o ego, se não é o ego? Que, é claro, não pode, jamais, matar-se. Ele pode, como eu disse, apenas capitular, tornar-se transparente à luz. Os 4 pilares do coração, que lhes foram comunicados e que foram ativados, são destinados, de algum modo, a favorecer-lhes esse estado. Questão: se esse estado não pode ser atingido pela vontade pessoal, pode-se atingi-lo por todos os protocolos comunicados, em especial, sobre as portas? Tudo o que lhes foi comunicado, seja por um amigo, concernente ao yoga da unidade, seja pelos elementos novos sobre a falsificação, que lhes foram aportados pelo irmão K, os testemunhos que lhes foram dados, por minha irmã Gemma ou por Hildegard ou outras, são apenas testemunhos. Os exercícios, as ginásticas, a meditação, a oração, tudo o que se pode imaginar pode ser de ajudas, mas na condição de, efetivamente, apreender que não são, jamais, objetivos, mas meios, e que, mesmo esses meios, não os farão, jamais, passar a porta estreita. Jamais. Há apenas meios para aproximá-los dessa porta. Não há outro modo, que não abandonar-se à luz, aceitar viver, simbolicamente, sua própria morte, a abolição de toda vontade, a abolição de todo mim, a abolição de todo medo, de toda opacidade à transparência. É isso que foi chamado, em muito numerosas reprises, o abandono à luz e como disse o Cristo, eu entrego meu espírito entre tuas mãos. É conceber, aceitar e viver que o efêmero nada é diante do eterno e diante da eternidade. Enquanto há uma vontade de apreensão ou de compreensão, é apenas o ego que fala. A diferença essencial em relação a uma época anterior à chegada da luz, há 1 ou 2 gerações, é que, hoje, esse processo é muito mais fácil, porque vocês não são obrigados a subir para a luz, mas é a luz que desceu até vocês. Simplesmente, resta conscientizar-se disso. E o conscientizar-se é fazer cessar toda a vontade, é fazer cessar todo ato de personalidade. É abandonar-se à luz. Crer que um exercício ou que uma prática vai conduzi-los ao despertar, se isso fosse verdadeiro, vocês seriam centenas de milhões sobre a Terra, e o conjunto da humanidade já teria vivido o despertar, e esse não é o caso, mesmo se esse processo de hoje seja um mecanismo aberto a todos, porque as condições iniciais, prévias, são totalmente diferentes, desde uma geração ou 2 gerações. Enquanto vocês não são humildes, enquanto vocês não são simples, enquanto não são transparentes, e enquanto não estão nesse caminho da infância, o coração não pode permitir-lhes viver o si, a unidade e o presente. É o mental que procurará, sempre, pela compreensão, apropriar-se da luz. A luz não é, jamais, uma apropriação, é uma restituição, é uma transparência total.
O ego que se criou, eu não voltarei nas circunstâncias históricas ou nos mecanismos, pouco importa, mas o ego, progressivamente e à medida do que foi chamada a encarnação, as encarnações, pouco a pouco, cristalizou-se. A alma desceu, cada vez mais, vibratoriamente, a mecanismos de ação e reação, quaisquer que sejam os nomes que possam ser dados, tanto no Oriente como no Ocidente ou como em qualquer época. O próprio princípio da ação e reação, que é a lei desse mundo, está em total contradição com a lei do espírito. Vocês não podem aceder a esse desconhecido enquanto mantêm o que quer que seja desse conhecido, e o que lhes é mais conhecido, é claro, é a personalidade, sua pessoa, seu mim, mas que não é o si. O si não está no extremo de um caminho, ele não está, tampouco, amanhã, não está, tampouco, é claro, ontem, mas ele está, como foi dito, no instante presente. Ora, o ego jamais está no presente porque, a partir do instante em que o mental escuta, ele procura compreender e, portanto, ele não pode estar no presente, porque ele já está no instante seguinte. É o mesmo para as emoções, e é o mesmo para todos os funcionamentos do que é limitado na personalidade. Não existe qualquer mecanismo presente na personalidade que permita viver a unidade, o cirro presente. Todos esses mecanismos, sem qualquer exceção, referências ao passado, ascese ou aprendizagem, devem desaparecer porque, mesmo aquele que segue uma ascese aproxima-se, como eu disse, da porta estreita, mas, jamais, a ascese, por si, fará cruzar a porta estreita. O único modo de cruzá-la é o sacrifício e a crucificação. Não pode haver ressurreição, ou seja, manifestação da consciência do ser, realização, despertar do si, da unidade do presente, enquanto os elementos que não são o si, a unidade e o presente são majoritários. E o que conduz à personalidade é, muito exatamente, antítese do si, da unidade do presente. As condições prévias de fazer calar o mental, as emoções, pela meditação, pela oração, pelo estado interior, são condições prévias. Essas condições prévias são úteis, mas não serão, jamais, a passagem da porta. Questão: foi dito que nossa alma não conhece nosso espírito. É possível, por uma intenção específica, fazer de forma a que, justamente, nossa alma conheça nosso espírito. Sim, isso foi explicado por Irmão K. Nota: ver em nosso site a canalização de Irmão K, de 7 de julho de 2011, concernente à revelação da luz no eixo lateral anterior direito, assim como a descrição dos atalhos correspondentes, portas a L, visão, precisão, na rubrica Protocolos a praticar, reconstrução do corpo de ressurreição. É a reversão da alma, da visão e da atração para o espírito. É a renúncia. É o mesmo mecanismo que acabo de explicar. Não há outro caminho, não há outra possibilidade. Não temos mais perguntas, agradecemos. Irmãos e irmãs dessa Assembleia, eu rendo graças por nossa comunhão. Eu permanecerei presente, em vocês, porque eu ali estou, para o período comum de comunhão. Eu lhes dirijo a plenitude da graça e da alegria. Comunguemos, antes que eu me estabeleça em vocês. Efusão vibratória. Comunhão. Até breve.